Quantos aqui vieram ao culto por fé? Amém, Jesus. Amém, querido? Quantos vieram por fé? Confesso que quase eu não chego ao culto, mas pela graça, pela misericórdia de Deus, aqui eu cheguei. Em nome de Jesus. E como eu havia falado para os irmãos, é a última vez que eu preguei, eu iria continuar aqui a mensagem, eu vou continuar, amém? E o tema era: o justo viverá da fé. Amém? Então abra a sua Bíblia em Hebreus capítulo 10, versículo 35 ao 39. Hebreus capítulo 10, versículo 35 ao 39. A Bíblia diz assim: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão ou recompensa. Com efeito, tens necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro em pouco, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se ele retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Quantos podem dar uma glória a Deus por essa palavra? Amém, queridos? Feche seus olhos. Senhor, meu Deus e Pai, eu quero entregar este momento aqui na dependência do Teu Espírito, ó Pai, que o Senhor possa ministrar no coração de cada um do Teu povo que aqui está. Que o Senhor venha falar aquilo que eles precisam ouvir mediante a Tua palavra. Eu me submeto à vontade do Espírito, ó Pai, e que o Senhor possa aqui manifestar o Seu poder, a Sua glória, e encontrar corações aqui, ó Deus, preparados para a semente que vai ser semeada neste momento. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? A última vez que eu preguei aqui, que eu nem lembro mais que dia que foi, eu havia comentado que eu iria continuar essa palavra. E eu havia falado 4 tópicos. E quando o justo vive pela fé, ele vive na dependência de Deus, na misericórdia de Deus, na força de Deus e na unção de Deus. E eu falei sobre essas coisas. Amém, queridos? São essas as coisas que nós precisamos compreender, que se nós quisermos andarmos pela fé, nós vamos ter que andar desta forma: depender de Deus. Porque às vezes os recursos nos faltam, as ajudas nos faltam, o trabalho nos falta, o apoio nos falta, a saúde nos falta. E isso cada vez mais nos leva a entender que nós só dependemos de Deus. E se não é a misericórdia de Deus, a paciência de Deus com a gente, de não nos pagar segundo o nosso pecado, ainda, porque aquele que não se arrepender, não confessar e abandonar o pecado, essa misericórdia um dia vai cessar e virá sobre essa pessoa o juízo de Deus. E aquele que permanecer em seus pecados já estará julgado por Deus, será condenado por Deus. E viver na força de Deus, porque muitas vezes, querido, nós não temos força para vir ao culto, nós não temos força para levantar para trabalhar, nós não temos forças para encarar e enfrentar as situações das nossas vidas, mas quando nós olhamos para o alto, nós percebemos que o nosso socorro
e a terra. E aí a gente exprime para Deus uma profunda oração, dizer: Deus, me ajuda porque eu não aguento mais. Então a força de Deus vem sobre nós. Queridos, e nós vivemos também pela fé, é viver na unção de Deus, porque a unção de Deus nos capacita a realizar aquilo que Deus tem para as nossas vidas. É a unção de Deus que vai nos fazer cumprir o seu chamado, é a unção de Deus que vai nos fazer cumprir aquele propósito eterno que Deus tem para realizar nas nossas vidas. É por meio da unção de Deus, o poder do Espírito de Deus agindo em nós, através de nós, por meio de nós e em nós. E eu quero dar aqui continuidade. Esses foram os 4 tópicos do último culto que eu preguei. E agora é o 5º. É viver na vitória de Deus. Amém, queridos? Então eu vim aqui dizer para você que Deus está guerreando e batalhando por mim e por você nas nossas guerras. Deus está lutando por nós, e mesmo quando nós estamos dormindo, Deus está cuidando de nós. E a nossa vitória vem do Senhor, porque em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Amém? E a nossa fé em Deus e na sua palavra nos faz vencer o mundo, nos faz vencer o pecado, nos faz vencer as tentações, nos faz vencer tudo aquilo que se levantou, que se levanta e que se levantará contra nós. Mas se nós permanecermos firmes na palavra de Deus, nós podemos ter a certeza de que Deus nos dará a vitória. Mas nós precisamos permanecer na palavra. Nós precisamos obedecer à palavra. Precisamos permanecer na obediência de Deus. Então, queridos, nós muitas vezes vamos ouvir de Deus algo que não queremos, mas que é necessário. Quem tem filho aqui sabe, quando você quer que seu filho faça uma coisa e ele quer fazer outra. Você pede para ele, vai por aqui, mas ele quer seguir aqui ou quer ir por lá. Deus é a mesma coisa. Às vezes nós agimos como crianças diante de Deus. É por isso que Paulo falou em Coríntios que alguns irmãos da igreja ainda estavam bebendo leite, não suportavam uma comida sólida, agiam como crianças diante de Deus, dentro da igreja, líderes, mas agindo como crianças. Queridos, nós precisamos amadurecer. E quanto mais nós amadurecemos, mais os propósitos de Deus nós compreendemos para as nossas vidas. Quem aqui quer vencer? Amém, queridos? Se tem uma coisa que vai fazer você ser vencedor e obediente, é a obediência. Se tem uma coisa que vai te fazer vencer as suas lutas, as suas provas, é a obediência à palavra. Se tem uma coisa que vai fazer você ser abençoado, é a obediência à palavra. Que a Bíblia diz que as bênçãos nos alcançarão quando somos obedientes. Amém? Outra coisa, 6ª coisa, vou acelerar, amém? Para nós não passarmos do horário. Viver pela fé também é viver na plenitude de Deus. Pleno, cheio, amém? E isso depende de uma busca diária de cada um de nós. O que eu acabei de fazer aqui? Beber água, amém? Ela ainda pode ser cheia se eu pegar um copo de água aqui? Pode ou não? E se eu pegar café e colocar aqui, ela vai ser cheia também? Sim ou não? Sim. Se eu pegar chá, eu posso derramar aqui, ela vai ser cheia? Amém, queridos? A nossa vida é igual.
A nossa vida ela pode ser cheia de muitas coisas. E quando eu falo que nós precisamos viver na plenitude, a pergunta que eu te faço é: você está cheio do quê? Veja bem, você vai identificar do que você é cheio pelo aquilo que você fala. Porque a Bíblia fala que a nossa boca fala do que está cheio o nosso coração. Então faça uma avaliação diária, semanal, mensal das suas palavras. Faça uma avaliação das suas conversas, dos seus diálogos na escola, no trabalho, na família, na igreja, e você vai perceber do que você é cheio. Se você é cheio da palavra de Deus, então você vai falar da palavra de Deus. Se você tem um coração cheio de ódio, então é dessas coisas que vai sair dos seus lábios. Porque a nossa boca fala do que está cheio o nosso coração. Se a nossa vida está cheia de morte, de ódio, de raiva, de rancor, imperceptivelmente, muitas vezes nós acabamos jogando tudo isso para fora. Não que isso seja errado, que isso verdadeiramente tem que ser jogado para fora, mas através da sua oração, através de um aconselhamento pastoral, uma pessoa de confiança que tenha vida com Deus, aí sim, quando nós falamos, nós estamos jogando para fora aquilo que está enchendo o nosso coração. Então viver pela fé é viver na plenitude, mas na plenitude de Deus. Eu tive uma experiência esses dias, até comentei com meu sogro e com a minha sogra. Eu tenho um tempo de refrigerante, mas não é jejum, não é propósito, não é nada. Eu simplesmente estou dando um tempo, mas também não estou amarrado. Se hoje eu decidi tomar um copo, amanhã, não estou amarrado. Aí eu comecei a comprar suco. Eu comprei um suco de uva, aí ficou um tanto assim naquela garrafa PET. E eu esqueci na geladeira, porque ele rolou assim de lado e ficou lá no fundo. Aí eu fui ver assim, já fazia mais de uma semana que estava lá. O fundo da garrafa, como era PET, não era de vidro, ele estufou que ele nem parava em pé assim. Aí eu me recordei daquela passagem, pastor. E pro vinho novo não estourar, o outro também tem que ser novo. Porque aquela garrafa PET, ela inchou, que ela ficou com mais gás do que uma garrafa de Coca-Cola no auge, sabe? Pensa no gás, fermentou. E aí eu coloquei numa caneca, cheirei, estava cheiro de vinho puro. Aquele cheiro de suco já tinha ido. Falei para ele assim, se eu tomar isso aqui, eu não dou 2 passos, já vou cair. Eu coloquei na língua, irmão, estava até sapecando a língua. Algo puro virou aquele suco de uva. Então, queridos, para o novo vir, o velho tem que sair. Porque não se põe um vinho novo em outros velhos, porque o velho não vai suportar. Aquela garrafa, se ficasse ali mais alguns dias, eu tenho certeza que ela ia estourar. Como a Bíblia fala que o outro velho não suporta. Porque aquela garrafa não foi feita para aquilo. Aquele suco ele tem que ser consumido em poucos dias depois de aberto, porque ele vai fermentar e a garrafa não vai suportar. Então, queridos, para que você seja cheio da plenitude de Deus, cheio da vida de Deus, comece a jogar fora tudo o que é velho que está dentro de você. Mágoas, ressentimento, ódio, raiva, rancor, aquelas coisas, aquelas mazelas que você vem carregando, arrastando, igual aquele saco de coisa pesada nas costas, querido. Lance sobre Deus todas essas coisas. Lance sobre os ombros de Jesus todas essas coisas. Tome o fardo de Jesus, que é leve e suave, e você vai encontrar descanso para a sua alma. E aí comece a buscar as coisas de Deus, se alimente da palavra de Deus, se alimente de oração, se alimente
de coisas que vão ser bênção e que vai somar para a sua vida espiritual, familiar. Então comece a analisar as suas palavras. Comece a perceber as coisas que você tem conversado com as pessoas, porque são as coisas que estão dentro de você. Amém? Então, viver na plenitude é viver cheio de Deus. Amém, queridos? É uma busca diária. É uma busca diária. Como eu disse, eu posso colocar qualquer tipo de coisa dentro desta garrafa. Dentro do nosso coração também nós podemos colocar qualquer tipo de coisa, mas nós não podemos permitir que as coisas ruins encontrem moradas aqui dentro. Amém, queridos? Em nome de Jesus, nós precisamos viver na plenitude de Deus. Outra coisa, viver pela fé, viver na obediência. Amém? Viver pela fé, viver na obediência. E às vezes nós não vamos entender aquilo que Deus pede da gente. Lembra de Abraão? Sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Abraão saiu sem saber para onde ia, mas ele tinha plena convicção de que Deus havia falado com ele. Mas como que eu vou saber se é Deus? Eu não acho errado o que Sansão fez, né? Tem uma esponja aqui, Senhor. Se essa esponja amanhecer molhada, é porque é o Senhor mesmo que falou comigo. Não é errado, querido. Sabe por quê? Deus conhece as nossas limitações. Às vezes nós duvidamos daquilo que Deus fala, às vezes nós não temos certeza se é Deus que está falando, às vezes nós não compreendemos e entendemos que é a voz de Deus falando com a gente. Lembra quando Samuel foi chamado? Samuel, ele pensava que era Eli que estava chamando ele. Senhor, eis-me aqui. Não, eu não te chamei, pode voltar a dormir. Samuel, Samuel, eis-me aqui. Não foi eu que te chamei, não. Mas depois ele entendeu que Deus estava chamando Samuel para uma grande obra. Então, queridos, nós não podemos resistir ao chamado de Deus. Deus está chamando pessoas. Deus está chamando homens e mulheres para assumirem suas responsabilidades no reino de Deus. Mas é preciso obediência. Obedecer. E quanto mais você se encher dessa palavra, mais convicções você vai ter de que Deus está falando com você. Porque Deus nos guia pela sua palavra. Deus nos guia pelo seu Santo Espírito. Deus nos guia através de homens e mulheres de Deus que nos dá conselho conforme a sua palavra. Obedeça. Obedecer é melhor do que sacrificar. Amém? Eu lembro de uma pregação que eu preguei lá na nossa igrejinha, quando era lá embaixo, e eu estava pregando sobre o vaso do oleiro. Deus pega e vai amassando, amassando, amassando. Eu lembro que eu disse uma frase assim: quanto mais nós resistimos à vontade de Deus, mais a mão do oleiro vai apertar. E eu me lembro como se fosse hoje, porque pessoas veio e falam para mim que aquela palavra foi forte e foi para ela. Então, quanto mais nós resistimos a obedecer a voz de Deus, a voz do oleiro, mais o oleiro vai amassar o barro, até que aquele barro se torne moldável. Lembra Paulo, né? Que tem um versículo lá que fala que ele estava recalcitrando, dando coice, né? E quando o boi meio que não queria trabalhar, aí o boi dava coice, só que tinha um negócio lá que incomodava ele para ele continuar trabalhando. Então, queridos, às vezes a gente vai querer dar coisa, não vai querer aceitar o trabalho, aquilo que Deus tem para nós. Mas vai ter alguma coisa lá assim, ó, é para frente que eu quero que você caminhe.
É para frente que eu quero que você ande. Outra coisa, eu vou ler aqui o versículo que eu tinha separado, tinha até esquecido o versículo. Vamos lá, deixa eu voltar aqui. Viver na vitória de Deus. Voltando lá. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 15, 57. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Olha só, por meio de nós, Ele manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Romanos 8, 37. Quando eu disse sobre viver na plenitude de Deus, João 1,16, porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Colossenses 2,9, porquanto nele, em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Efésios 5,18, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Miqueias 3,8, eu, porém, estou cheio do poder do Espírito do Senhor, cheio de juízo e de força, para declarar, ó Jacó, a sua transgressão, e a Israel o seu pecado. Sobre viver na obediência de Deus, que eu acabei de dizer, agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus. Dentro do meu coração está a tua lei. Salmo 40, verso 8. Cuidareis em fazer como vos mandou o Senhor, vosso Deus. Não vos desviareis nem para a direita nem para a esquerda. Andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor, vosso Deus, para que vivais bem e bem vos suceda, e prolongareis os dias na terra que haveis de possuir. Deuteronômio 5, 32, 33. Viver pela fé também é viver em intimidade com Deus. Amém, queridos? Nós precisamos buscar essa intimidade através da oração, passar tempo com Deus, orar, falar com Deus, ficar em silêncio na presença de Deus, para que Deus fale através do Espírito dele dentro de nós, queridos. Muitas vezes nós passamos o dia, passamos a semana, passamos o mês, sem lembrar que dentro de nós habita o Espírito do eterno Deus em nossos corações. A Bíblia diz que Ele é o nosso Consolador. A Bíblia diz que Ele é o nosso guia. A Bíblia diz que Ele fala conosco. A Bíblia diz que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A Bíblia diz que a unção de Deus vem por meio do Espírito Santo, que nos enche e nos capacita para realizar a obra de Deus. O Espírito de Deus está dentro de você. E às vezes nós ficamos só dependendo do pastor Lucas, do pastor Roberto, do pastor Carlos, do líder A, do líder B. Meu irmão, você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. Em nome de Jesus, você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. Já entregou sua vida para Jesus? Amém ou não? Se não entregou, hoje é a oportunidade. Amém? E quando nós entregamos de todo o nosso coração a nossa vida ao Senhor Jesus, a Bíblia diz que nós somos selados. Amém? Carimbado. Somos de Deus. Ele é o selo da promessa. Amém, queridos? Você tem um selo, e esse selo na sua vida chama-se Espírito Santo de Deus. E aquele que é de Deus, o maligno não lhe toca. Deus vai guardar as nossas vidas. Levante o diabo que for, mas as nossas vidas estão guardadas por Deus. Amém? O que acontecer nas nossas vidas, queridos? Uma vez que a nossa vida foi comprada por um preço de sangue,
que nem ouro nem prata pode comprar. Assim como Deus fez conosco, pagou por meio do sangue de Jesus. Ele tomou, Ele comprou para Ele as nossas vidas, Ele nos remiu. Quem lembra aqui dos remis do ouro que tinha nos clubes? Você pagava uma vez só e você era sócio para sempre. Deus nos remiu, Ele nos comprou para sempre para Ele. Você é propriedade exclusiva de Deus. Você é de Deus. A Bíblia diz que nem a nós mesmos nós não nos pertencemos, porque nós somos resgatados, nós somos tomados, comprados de volta para Deus, em nome de Jesus. Esse mesmo Deus nos convida a ter intimidade com Ele, a buscar um convívio de oração e de busca à sua presença, em nome de Jesus. Se você tem fé, você precisa buscar intimidade com Deus. Ah, mas está tudo bagunçado. Não, tira um tempo, para um pouco, tira o pé do acelerador, dobra seu joelho, deita, fica de coque, de ponta cabeça, mas tira um tempo para estar com Deus, para falar com Deus, para ouvir Deus. Porque no barulho da vida, nos barulhos do trabalho, dos estudos, da correria, a gente não ouve a voz de Deus muitas vezes. Às vezes é preciso parar. E muitas vezes, querido, nós não paramos, aí nós somos parados. Amém, queridos? Então tem hora que nós temos que parar, porque nós temos limites. Nós temos limites físicos, nós temos limites emocionais, nós temos limites geográficos, nós temos limites, amém? Você tem seu limite, irmão, amém? Quando a luzinha vermelha, ó, para, amém? Em nome de Jesus. E a última, não, deixa eu ler os versículos. Tem que ter palavra, né, pastor? Tem que ter palavra. Salmo 25, 14, a Bíblia diz assim: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Provérbios 3, 32: porque o Senhor abomina o perverso, mas aos retos trata com intimidade. Viver pela fé também é viver, usar a fé como uma arma de combate. Amém, queridos? Nós entramos em um período de jejum. Significa que nós fomos chamados para uma batalha. Começou-se uma batalha agora, onde muitas coisas serão reivindicadas, serão diante de Deus pedidas, clamadas na presença de Deus e reivindicada das mãos do diabo, porque o diabo tenta segurar aquilo que é seu, aquilo que é meu, por direito como filhos. E nós vamos entrar nessa batalha. Está tudo aqui anotado. Quem anotou, às vezes tem um pedido, anotou aqui. Nós vamos clamar a Deus para que tudo aquilo que essa igreja tem orado possa chegar lá no altar de Deus, no trono de Deus. Deus se inclina e libera a sua bênção sobre as nossas vidas. Então nós estamos numa batalha. O pastor já sofreu um golpe. Quantos aqui não sofreu um golpe? Aí ele não conseguiu vir à igreja, tomou remédio e foi dormir. Então a igreja está sendo atacada. E o que nós estamos fazendo? A Bíblia diz que nós temos que nos revestir das armaduras de Deus, para que possamos estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. E eu sei porque eu trabalho assim. E se nós não estivermos com o aparato que o trabalho requer, nós seremos feridos com fragilidade, com facilidade. Se um pintor que vai pintar uma parede alta, ele não estiver com o aparato necessário, ele pode cair e se esborrachar.
Amém ou não? Se o Adriel chegar em uma construção sem o capacete de proteção do engenheiro, cai um tijolo lá, vem no corpo. Então, queridos, na vida espiritual também nós precisamos nos preparar. Efésios 6,16: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Aqui falou de alguns ou não? Todos, né? Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 João 5,4. E Hebreus 11,6 finaliza dizendo assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Amém? Eu quero desafiar você, chegar na sua casa, leia Efésios capítulo 6, onde trata das armaduras de Deus. Amém, querido? Leia 2, 3, 4 vezes. É um desafio para você. E Deus vai revestir as nossas vidas hoje, porque nós vamos viver pela fé. É pela fé que nós alcançamos a provisão de Deus. É pela fé, queridos, que nós recebemos os recursos dos céus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus.